campanhas das eleições. Eu tenho o prazer de conversar com Jonatas Nunes, candidato a prefeito do Guarujá, e ele veio retratar um pouco, comentar sobre tudo que está acontecendo nessa campanha, suas propostas, e eu espero que vocês aproveitem e gostem desse bate-papo. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, eu acho muito importante essas ações, né? Uma forma da gente estar divulgando, descentralizando aí entre aspas, da grande mídia e, enfim, um pouco da discussão atual para a gente estar fazendo. Acho que é importante a gente estar pontuando que na cidade hoje existem algumas candidaturas que estão totalmente alinhadas, né? Elas representam, de certa forma, mais do mesmo. Existe o que a gente gosta de caracterizar uma oposição na cidade, mas dentro dessa oposição a gente se encontra de uma forma programática, de forma muito diferente. Nosso programa de governo é um programa de oposição, mas é um programa que não corresponde às mesmas expectativas daqueles outros candidatos de oposição. Então eu falo do BES, da Raifa ou mesmo de alguns outros que hoje querem dizer que são oposição de certa forma, mas tem o mesmo programa político e econômico. De outro lado, você tem aí uma série de candidatos que eram oposição à Maria Antonieta de Brito e aí passou a ser situação. E depois você tem alguns que eram situação e aí magicamente passam para a oposição, depois de 7 anos mamando na teta do governo. Então, de certa forma, um jeito de criar uma confusão na cabeça do eleitor. A nossa campanha tenta sempre esclarecer o que está acontecendo dentro dos projetos políticos desses candidatos e tentar explicar qual é o nosso programa e por que o nosso programa é diferente. Jonatas, nos debates você tem se destacado, né? Por conta de, como eu posso falar, colocar no ventilador algumas questões polêmicas, vem citando coisas que a maioria não teria coragem de falar. De certo modo, eu acredito que isso tem sido esclarecedor, porque tem que ser comentado, precisa se falar disso. Nessa posição, o que te motiva a fazer isso? É porque nós temos independência. Nenhuma outra candidatura tem o nível de independência que a gente tem. Candidaturas que são financiadas pelas empresas da qual defende, não tem como depois você chegar para o seu patrão e falar mal dele. Na verdade, eles são empregados dessas empresas porque eles estão prestando serviço para elas. Hoje, infelizmente, você vota no político e ganha um projeto de uma empresa que é uma verdadeira ave de rapina no município. Nós não somos contra as empresas, nós somos contra essas empresas especificamente, são meia dúzia hoje, que tem a Corpore na área de saúde, Terracom na área da empresa de coleta urbana de lixo, a Translitoral que muda de nome, já foi Viação Guarujá, já foi vários outros nomes aí, mas são os mesmos donos, mantendo o mesmo monopólio. Hoje votar no pessoal, por exemplo, é a possibilidade concreta de em 2017 você ter a nova licitação do transporte coletivo. Nós vamos romper com a Translitoral, um compromisso nosso, vamos recolocar os cobradores dentro dos ônibus, nós vamos adaptar os ônibus realmente 100% para pessoas com deficiência, isso porque o dinheiro existe. E o dinheiro existe e a gente sabe onde ele está e ele tem que deixar de ser dragado por essa empresa que há mais de 40 anos leva o município. Da mesma forma com a Terracom, a luta não é contra os trabalhadores da Terracom, é o contrário, a gente quer realmente empoderar os trabalhadores da Terracom, melhorar, qualificar e valorizar o trabalhador. Mas o que nós vamos fazer junto com o município é a criação das cooperativas de catadores de material reciclável por bairro a bairro, cerca de 40 bairros, com pequenas usinas de cada um. Com isso você deixa de mandar lixo para o aterro, você melhora o meio ambiente e gera 2.000 empregos de forma direta, dinamizando a economia local. Tem gente que está falando que o pessoal quer criar subemprego, mas isso no caso porque quem está falando tem mega emprego, né? Não tem sub, tem mega emprego de 20 mil reais, ainda mais o que vem por fora. Então por isso acusam o pessoal de criar subemprego, mas na verdade a gente quer criar emprego para quem mais precisa, diminuir os custos do município, como o lixo, melhorar o meio ambiente e dinamizar a economia local. Certo. A política econômica de base do PSOL tem como foco o quê?
A gente tem como prioridade, a gente pensa da seguinte maneira: existe um único orçamento, você tem que ter uma prioridade para cá ou para lá. Nossa prioridade é pensar a economia de base, é assim que você dinamiza a economia local. A gente tem, eu particularmente gosto muito do autor dentro da economia, que é o Keynes. O Keynes, ele fala o seguinte: numa situação de crise, você não pode isentar o Estado da participação política e econômica da sociedade. O Estado, ele tem que ser agente, ele tem que ser o dinamizador da economia. No governo pessoal, eu vou fazer a auditoria cidadã da dívida, tem 3 bilhões em média de contratos com a prefeitura que a prefeitura não cobra. Nós vamos cobrar esses 3 bilhões. As pessoas que devem para o município vão pagar, essas empresas. Muitas delas estão aqui, então nós vamos querer esse dinheiro de volta, assim, para aplicar em saúde, educação, meio ambiente, turismo, etc. Nós também acreditamos que é necessário fazer a repactuação do porto, porque aqui a gente fica com ônus e o bônus vai para a margem direita, que é Santos, então a gente tem que repactuar. E outro ponto importante é o seguinte: quando a gente fizer a auditoria cidadã das dívidas e dos contratos do município, nós vamos achar aquelas famílias, ou melhor, aquela família, que você sabe quem é, aquela única, que aluga centenas de casas para a mesma administração por um preço mega, ultra superfaturado. Então isso vai acabar com o governo pessoal. Acabando com essa corrupção, sobra dinheiro para aplicar de fato em dinamização da economia. Nós vamos ter um governo que vai ser ativo dentro da economia. Vamos refazer o Banco do Povo, fazendo linha de crédito de verdade para quem quer ser empreendedor através da economia solidária. O pessoal tem como característica a luta e a representatividade de minorias, mas não somente de minorias, porque quando a gente fala das mulheres e da luta das mulheres, a gente fala de uma grande parte da população, não uma minoria, certo? Então o pessoal se destaca nesse ponto, e eu gostaria que você citasse a importância da representatividade do pessoal e de ter a prefeitura, né? Nós vamos criar uma Secretaria de Direitos Humanos, diretoria de negros e negras, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência. Isso é um compromisso pessoal para o nosso programa de governo. Aliás, convido a todos a conhecer o programa de governo pessoal, que eu considero um dos melhores, foi feito não só com técnicos, mas foi feito com a população. Sou secretário de Formação Política da SEMAG, da Confederação Municipal de Associações do Guarujá. Nós fizemos nosso programa de governo discutindo bairro a bairro com comunidades para saber quais são as demandas das comunidades. Então, para nós, essa discussão da minoria é muito clara. Não é minoria quantitativa, fique bem claro, é minoria sociológica. O que quer dizer isso? Mulheres são a maioria da população, mas tem a menor representação. Todas as câmaras, tanto de deputados, vereadores. Aliás, aqui é uma vergonha na cidade que nós temos uma vereadora. Mas o importante não é só ter a representatividade e você pensar com a cabeça machista. Você tem que ter a representatividade da mulher, e uma mulher que pense com uma cabeça do século XXI. Uma cabeça. Exatamente, que empodere as mulheres, que dê realmente espaço para as mulheres. Da mesma forma, negros e negras, LGBTs e assim por diante. Então a gente tem uma política clara de defesa das minorias sociológicas, e a gente acha que um dia, daqui a algumas décadas, vamos ter vergonha de tratar algumas pessoas, seres humanos, como a gente trata hoje, assim como a gente teve, ou se não temos, teríamos que ter vergonha da escravidão ou da Inquisição. Eu acredito que tenha ficado claro alguns princípios do PSOL, eu acredito que você se identifique com eles, mas eu peço que você destaque que princípios da sua vida como Jonatas será levado caso seja eleito e leva para a vida política. Eu sou um incondicional, incansável militante social a vida toda. Eu comecei a militar com 13 anos, desde quando eu descobri que tinha injustiça real no mundo, e naquele período, nos anos 80, não que eu seja velho, mas nos anos 80, você queria carne, você ia no açougue, remédio na farmácia, mudar o mundo, você ia para o Partido Comunista. Eu fui lá para o Partido Comunista, aprendi muito, mas depois rompi com o Partido Comunista porque eu vi lá que também não era o ideal para mim. Tentei um tempo muito longo no anarquismo, e o anarquismo era a ideia de não precisar disputar o poder político eleitoral, e forjei toda a minha luta nos movimentos sociais, sindicato, associação de bairro, ONG, movimento ambiental, movimento estudantil, fundei sindicatos, enfim, eu nunca parei de militar. Votar no pessoal hoje, levar para o segundo turno uma
uma característica de um partido que vai ter uma visão de militante, mas não porque simplesmente vai ser um do contra, como as pessoas falam, você é do contra. Na verdade, a gente não é do contra. É que a gente é a favor de outras coisas que essas pessoas não entendem. Eles estão, na verdade, a favor de questões reacionárias, questões do século XIX, questões atrasadas, e a gente é a favor de uma sociedade justa, igualitária, sustentável. Mas para isso, infelizmente, você tem que fazer mudanças radicais, não tem como. E o pessoal, a nível nacional, sequer é revolucionário. Quem não vota no pessoal porque fala que é comunista revolucionário, pode votar no pessoal tranquilo, porque não é. Porque o pessoal é um partido reformista, ele acredita na reforma tributária, na reforma da Previdência do lado do trabalhador, da reforma agrária, ele acredita na reforma da educação, ele acredita na reforma trabalhista que privilegia o trabalhador. Então é um partido reformista. E nós, aqui, o pessoal do Guarujá, vamos levar para dentro da prefeitura uma visão de que o trabalhador e as minorias sociológicas vão estar no poder e, de fato, pela primeira vez na história da cidade, o povo vai governar junto com o governo popular. Certo, eu agradeço por ter aceito o convite, feito esse bate-papo. Apesar de breve, eu acredito que as pessoas tenham uma visão melhor, né? Um bate-papo que esclarece alguns pontos. E se você quiser deixar uma mensagem, um convite, que conheçam o plano de governo. Sim. O pessoal no Facebook é Pessoal Guarujá, né? Tranquilo, baixar no Facebook. O site é www.pessoalguarujá.com.br. E o nosso programa de governo está lá, todos os nossos candidatos a vereadores têm site, o nosso Jonatas Nunes tem site, www.jonatasnunes.com.br, está lá também o nosso programa de governo. Tire dúvida com a gente e saiba de uma coisa: antes da eleição a gente tem essa proposta, depois da eleição a gente continua da mesma forma, militando, lutando, sonhando para modificar essa cidade.